Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon, com alegria mais uma vez reunidos sob o projeto de palestras curtas. Solicitamos aos espíritos amoráveis nos inspirem para que compreendamos o tema da noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, lá no item 5, nós temos uma informação de Allan Kardec nos dizendo que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar à humanidade, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual. E é a chave que nos ajuda a compreender com facilidade uma gama de fenômenos que antes nós considerávamos fantásticos ou milagrosos. Então, eles nos informam: os fenômenos sempre estiveram presentes em todas as épocas. No entanto, a sua real condição só foi possível após o desenvolvimento das ciências, propiciando então ao homem subsídios para esse entendimento, com a possibilidade das comunicações por intermédio da mediunidade entre os desencarnados e os reencarnados. Então, o vocábulo Espiritismo é de autoria de Allan Kardec, criado para denominar a doutrina revelada pelos espíritos superiores, secundados com o auxílio de diversos médiuns, sob a orientação direta do Espírito Verdade. Então, a iniciativa dos espíritos e o seu resultado, esses ensinamentos, eles devem ter concordância universal, porque é uma instrução coletiva. Coube ao mestre lionês, então, codificá-la e reuni-la em um só corpo de doutrina. Tem por marco inicial o Livro dos Espíritos, publicada a primeira edição em 18 de abril de 1857. Foi estruturado de acordo com os ensinamentos do Mestre. O que os ensinamentos dos Espíritos acrescentam à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que unem os habitantes dos dois planos, desencarnados e reencarnados, os quais completam as noções vagas sobre a alma, seu passado e seu futuro, de acordo com as leis divinas. E o homem que compreende com exatidão essas instruções entende que a solidariedade une todos os seres, que a caridade e a fraternidade são necessidade social, fazendo então por convicção o trabalho que antes fazia por obrigação. Por sua natureza, o Espiritismo possui duplo aspecto ou caráter. É divino por iniciativa dos espíritos e humana, trabalho de Allan Kardec na codificação. E apresenta os princípios básicos: a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a vida espiritual, a reencarnação, as penas e recompensas, não existem mais penas eternas, a comunicabilidade com os espíritos e a evolução, trazendo por lema: fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de quitar as dívidas morais e seguir em frente. E a finalidade do Espiritismo é transformação moral de toda a humanidade, visando a própria felicidade. Então, a doutrina espírita, porque nós estamos falando dela, explica e desenvolve o Evangelho em toda a sua pureza, consolando, orientando, esclarecendo, mostrando a todos os deveres para com Deus, deveres para com a sociedade e deveres para consigo mesmo. Então relaciona-se com todos os problemas do homem,
participando de todos os ramos dos conhecimentos, conhecimentos físicos, metafísicos, psicológicos e morais. É ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, levando a consequências religiosas. Pela fé sólida e racional, após estudos aprofundados, remove o fanatismo, remove a incredulidade. E também nós encontramos a doutrina espírita é avessa a qualquer fórmula restritiva da liberdade de consciência. É uma filosofia viva, patente a todos e que progride por evolução. Não faz imposições. O que propõe apoia-se em fatos concretos. Também não exclui nenhuma crença. E só existe uma escola com a qual é absolutamente irreconciliável, a escola do materialismo, que tem esgotado o mundo e causado todo o mal até hoje. Materialismo dos homens. Então Jesus prometeu o Consolador para restabelecer todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais de espiritualização. Então, o Espiritismo reformará a legislação, ainda tão contrária às leis divinas, retificará os erros da história, instituirá a vera religião, no sentido de religar a criatura ao Criador. Aquela religião que parte diretamente dos sentimentos e vai a Deus. Com isso, extinguindo para sempre o ateísmo e o materialismo, pela consequente expulsão do egoísmo e do orgulho. Então, Espiritismo é doutrina do futuro, que age no presente, levando-nos em direção aos planos superiores. Nós encontramos Leon Denis quando ele deixa gravado, abre aspas, um dos mais notáveis acontecimentos dos tempos modernos, uma das mais importantes formas de evolução do pensamento e o germe de uma das maiores revoluções morais de quantas o mundo haja conhecido, é a doutrina espírita. Fecha aspas. Então, a terceira revelação é o renascimento do Evangelho, apresentando o amor a todos nós, unindo-nos todos e fazendo germinar e florescer o verdadeiro sentimento do bem, da fraternidade, pela aquisição das virtudes, virtudes essas cuja falta reside na invigilância dos homens e é a causa de todos os sofrimentos da humanidade. É preciso solidariedade, é preciso justiça, igualdade, porque é um trabalho de ascensão e progresso para todos nós. Então é a verdadeira luz que vai iluminar o nosso rumo a caminho do progresso. Progresso esse que deve ser social, moral e espiritual. A terceira revelação, a doutrina espírita ou o espiritismo, fala a cada um de nós conforme as nossas necessidades,
consola as nossas dores, extingue os nossos ódios, nos ensina a suportar com resignação e coragem os nossos desafios, também nos ensina a reagir à degradação moral pelo desconhecimento da lei do amor, procurando unir a todos no amor de Deus. Então os amigos espirituais nos informam: Espiritismo e Evangelho são a sustentação da nova era de concórdia, era de fraternidade, que todos esperamos após a grande transição que estamos vivendo. É nesse aspecto que o Cristo nos dizia: para que fique eternamente convosco. Então nós precisamos introjetar essa doutrina, para que aí sim, modificados interiormente, melhorados espiritualmente, nós consigamos vencer-nos e auxiliar o outro, levando-o conosco no rumo da nossa vitória. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade, fiquemos em paz, boa noite.